Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus seja sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Nós estamos hoje aqui em nosso estudo de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos fazer aqui uma classe única, exatamente porque hoje é o dia da Escola Bíblica Dominical. E a gente queria comemorar então esse dia com todos juntos, infelizmente não podendo estar juntos presencialmente, fisicamente, mas de uma forma aqui online, como nós já estamos mais ou menos acostumados com isso aqui, mas de certa forma comemorarmos aqui o dia da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, sendo gratos a Deus, louvando a Deus por tudo aquilo que Ele tem oportunizado a cada um de nós, de aprender mais e mais da Sua Santa Palavra e assim sermos edificados pelo Seu Espírito Santo, que fala a cada um de nós através das Escrituras Sagradas. E hoje eu quero compartilhar um texto para a nossa meditação dessa manhã, que está na carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 12, versículos de 11 a 16. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em casa, te encorajo a pegar um caderno, fazer as suas anotações, para que juntos
a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então vamos lá, Romanos capítulo 12, versículos de 11 a 16. E nos diz assim a palavra de Deus: No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Quais são, meus queridos, as qualidades do caráter cristão? Como que um cristão deve se relacionar com outras pessoas, até mesmo com aqueles chamados perseguidores, os inimigos? Como que devemos olhar para nós mesmos enquanto seguidores de Cristo Jesus? E exatamente nessa passagem aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo responde a cada uma dessas questões. É claro que ele não diz tudo o que poderia ser dito, mas ele aponta o caminho. Ele destaca para nós aqui várias coisas importantes acerca dessas questões. Então vamos juntos aqui examinar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E, em primeiro lugar, vamos olhar aqui as qualidades do caráter de um cristão. Dá uma olhadinha comigo nos versículos de 11 a 13. O apóstolo Paulo destaca o seguinte, dizendo: No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. E é aqui nestes versículos, meus queridos, que está descrito a vida de um fiel seguidor de Cristo Jesus, o discípulo de Cristo Jesus, um cristão fiel. É exatamente aquele que trabalha, é aquele que serve, é aquele que se alegra, aquele que persevera na oração, é aquele que compartilha. Paulo nos traz aqui algumas qualidades do caráter cristão, qualidades do fiel discípulo, do seguidor de Cristo Jesus. E ele começa dizendo no versículo 11 o seguinte, olha, no zelo não sejais remissos. O que ele quis dizer com isso? O que é zelo? O que é ser uma pessoa zelosa? Quando nós falamos em zelo, traz à tona aqui uma série de características que, enquanto cristãos, nós precisamos ter e colocar em prática nas nossas vidas. Por exemplo, quando nós falamos em zelo, nós falamos em empenho na prática de alguma coisa, de alguma atividade. Quando nós falamos em zelo, nós falamos em ter um interesse em algo com bastante seriedade. Falar em zelo nos remete também a pensar em algo que nós fazemos com uma certa diligência. Ou seja, Paulo traz aqui uma exortação para cada um de nós, para que os crentes, nós, não sejamos remissos no zelo. Ou seja, não podemos negligenciar o zelo nas nossas vidas, aquilo que nós devemos fazer como seguidores de Cristo Jesus. Paulo nos alerta aqui a respeito da preguiça espiritual, usando palavras aqui trazendo uma ideia de urgência e diligência. É claro que, como cristãos, nós ouvimos falar acerca do processo de santificação que todos nós temos. Só que muitos ainda têm uma visão equivocada acerca desse processo de santificação, acreditando que nós somos totalmente passivos quanto a isso. O que isso quer dizer? É como se o crescimento da nossa vida cristã, a nossa santificação, fosse uma obra exclusiva do Espírito Santo em nós. Que nós podemos sentar, relaxar e dizer: Deus, estou pronto, pode fazer a obra do Senhor em mim, eu não preciso correr atrás de nada. Mas é claro que esse tipo de visão de crescimento na vida cristã contradiz totalmente com aquilo que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. Ao mesmo tempo, nós precisamos entender que, sim, devemos viver na dependência de Deus, mas também agimos com diligência, na obediência à sua vontade, à medida que o Espírito Santo dele trabalha em nós. Quando nós somos zelosos em obedecer ao Senhor Deus, nós trabalhamos em prol do reino, não com uma certa imposição, mas trabalhamos por amor. Eu me recordo com muita gratidão da minha infância, onde via minha mãe trabalhando com diligência na obra do Senhor, no reino, dando aulas de escola bíblica dominical, escola bíblica de férias para crianças, preparando tudo ali com muito carinho. E no meio disso tudo eu estava ali junto com ela.
Ela me envolvia nesses projetos, me fazendo fazer parte daquilo. E ao mesmo tempo que ela me educava ali, ela me ensinava também os caminhos do Senhor. Ela amava tudo aquilo que ela fazia. Era cansativo? Claro que sim, eu percebia isso. Mas eu quero dizer para você que exatamente aquelas pessoas que trabalham para o Senhor sabem que sim, é cansativo, mas que Deus renova as nossas forças. Porque se trabalhamos para Ele, nós temos o seu Espírito conosco, que tem nos renovado dia após dia. É por isso que Paulo nos incentiva a sermos fervorosos de espírito. Precisa haver uma identidade do nosso espírito com o Espírito Santo do Senhor, e é isso que nos dá forças, que nos dá energia para o trabalho no reino. Paulo destaca aqui a intensidade que deve caracterizar o nosso desejo de servir a Deus sempre mais, ao reino de Deus, e é claro que a sua igreja. O entusiasmo deve ser uma característica de todo cristão, exatamente porque o cristão deve estar em chamas por Deus. E eu não estou falando aqui de nada pentecostal, estou falando aqui num sentido de que tudo em nós deve ser aquecido com o fogo do Espírito Santo, a nossa mente, a nossa língua, os nossos esforços, nossas ações. Nós precisamos estar envolvidos em projetos que honrem, que glorifiquem a Deus, ao mesmo tempo em que manifestam o seu amor, atraindo outras pessoas para Ele. Isso é servir ao Senhor, meus queridos. Por isso que o apóstolo Paulo orienta aos crentes também dizendo o seguinte: servindo ao Senhor. Ele diz aqui no versículo para nós, a grande característica do serviço ao Senhor é exatamente que ele é um contraste no que diz respeito ao servir os nossos próprios interesses. Muitas vezes, como pecadores, nos preocupamos em simplesmente construir a nossa própria reputação, a nossa honra, ocupando então o nosso tempo com aquilo que nos satisfaz, com aquilo que nos dá prazer, e que por mais que sejam até mesmo coisas boas, podem nos desviar daquilo que é o mais importante nas nossas vidas, ou seja, o Senhor. Por isso, vale a pena refletirmos, meus queridos. Tudo aquilo que nós fizermos, devemos fazer porque queremos agradar ao Senhor. Você, meu irmão, você, minha irmã, que entendeu o chamado de Deus para a sua vida, pense comigo a respeito disso. Por que nós fazemos o que fazemos? O que me motiva a isso? Porque de fato eu faço aquilo que eu faço todos os dias. Nós precisamos estar atentos, até mesmo quando estamos trabalhando para o Senhor. Sabe por quê? Porque é gratificante trabalhar para o reino de Deus, para o Senhor Deus. Quando nós ministramos a vida de alguém e esse alguém nos dá aqui um feedback, um retorno positivo, dizendo: olha, aquilo que você me disse aquele dia me ajudou bastante, me ajudou muito. Aquela vez que nós oramos juntos, como fez diferença na minha vida. Percebam, é ou não gratificante a gente ouvir isso? É claro que é. Só que nós, muitas vezes, podemos cair na cilada de começar a servir o nosso Deus, servindo ao nosso próximo, exatamente porque nós desejamos ter esses elogios, desejando ter o nosso ego massageado. E é por isso, meus queridos, que precisamos então nos perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu faço o que eu faço? Será que eu estou realmente servindo ao Senhor ou estou servindo a mim mesmo? E eu te incentivo, te encorajo a juntos servirmos ao Senhor, glorificando a Deus em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossos pensamentos. E quando nos portamos assim, meus queridos, naturalmente abençoamos outras pessoas. Continuando aqui a nossa lista de qualidades que moldam o caráter cristão, dá uma olhadinha comigo no versículo 12. Paulo diz o seguinte: regozijai-vos na esperança. Olha que maravilha, Paulo fala sobre alegria. Isso porque na concepção de Paulo e na concepção das Escrituras, o fiel discípulo de Jesus se alegra na esperança. É como diz o versículo aqui. Ele tem alegria à luz dessa esperança de que os seus pecados foram perdoados, de que agora ele tem livre acesso a uma comunhão com Deus. E isso alimenta a sua vida. Alimenta a sua vida ao esperar a glória que está no porvir. As circunstâncias do tempo presente, aquilo que nós vivemos hoje, aquilo que busca muitas vezes roubar a nossa paz, a nossa segurança, não pode remover essa alegria. Perceba, meu irmão, minha irmã, não pode impactar essa esperança que nós temos em Jesus. A esperança da glória do porvir é capaz de nos animar, de nos trazer forças, nos trazer alegria, mesmo no meio das provações. Por mais reais que elas sejam, mais severas, mais esmagadoras nas nossas vidas.
a nossa esperança em Cristo Jesus não reside nas coisas desse mundo. Nós passamos sim por provações, passamos por lutas, enfrentamos adversidades, dificuldades constantemente, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa esperança está agora sim no presente em Jesus, mas também no porvir. O apóstolo Paulo declarou aos Coríntios dizendo que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E é exatamente, meus queridos, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus que nós podemos ser pacientes na tribulação. Eu quero chamar a sua atenção aqui no que diz respeito a esse imperativo muito importante, prático, que Paulo nos traz. Porque quando o Espírito Santo nos capacita a perseverar, ele nos capacita não apenas a suportar o estresse, sobreviver às coisas pelas quais estamos passando, enfrentando as dificuldades, as batalhas, mas o Espírito Santo nos capacita a continuar a sermos úteis no serviço do reino, apesar de todo estresse, apesar de toda provação que nós enfrentamos. Paulo está chamando a nossa atenção aqui para que na dependência do Espírito Santo do Senhor, nós venhamos a manifestar isso nas nossas vidas, uma vida de experiência cristã. Paulo ainda chama a nossa atenção no versículo 12, dizendo o seguinte, que na oração devemos ser perseverantes. A oração, meus queridos, deve ser algo constante nas nossas vidas, nós precisamos nos dedicar a isso diariamente. Spurgeon, grande pregador do seu tempo, disse que uma vida sem oração é uma alma sem Cristo. Calvino declarou, ele acreditava que a oração era uma evidência sumária de tudo aquilo que compunha a vida cristã. Ou seja, a oração, a nossa conversa com Deus, é de fato abrir o nosso coração ao Todo-Poderoso, é derramar nossas lágrimas em confissão de pecados, em arrependimento, é nos alegrar sim com a salvação que nós temos, com o seu amor. Orar é também demonstrar gratidão. O apóstolo Paulo aqui, meus queridos, nos intima a sermos fiéis e persistentes na oração, como sendo algo totalmente necessário para as nossas vidas, necessário para todo cristão. E encerrando aqui essas qualidades que Paulo nos apresenta acerca do caráter cristão, ele diz no versículo 13, meus queridos, compartilhai as necessidades dos santos. Esse compartilhar que Paulo fala aqui é o que nós entendemos por ser comunhão. Como que viviam os crentes da chamada igreja primitiva, a igreja do primeiro século? Vamos lembrar, lá em Atos 2:42, somos informados de que eles perseveravam na comunhão. E nos versículos seguintes nós somos informados acerca de como que funcionava essa comunhão. Veja comigo os versículos 44 e 45 de Atos 2. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, meus queridos, quando nós falamos em comunhão, nós precisamos entender que comunhão é vida compartilhada. Paulo está chamando aqui os cristãos que fazem parte da comunhão cristã a compartilharem as suas vidas uns com os outros, especialmente diante daqueles que estão passando por alguma necessidade. E Paulo acrescenta isso no versículo 13, dizendo o seguinte, olha, praticai a hospitalidade. O que ele quis dizer com isso? Quando nós olhamos aqui, numa primeira vez para esse texto, para esse versículo, talvez nós pensemos que Paulo estava dizendo a mesma coisa em duas frases distintas, não é mesmo? Querendo reforçar, talvez, a ideia de comunhão. Claro que isso é possível, mas também é muito provável que Paulo esteja pensando aqui, na primeira parte da frase, a respeito de como os cristãos devem tratar os seus irmãos da igreja local. E nessa segunda parte aqui, no que diz respeito à hospitalidade, ele estava pensando acerca daqueles irmãos que não faziam parte da sua igreja local. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? A palavra hospitalidade, ela significa o seguinte, bondade para com os estranhos. Isso era algo muito comum na vida da igreja naquele primeiro século. Isso porque, se algum cristão era perseguido, e nós sabemos que havia perseguição naquele tempo, quando ele era perseguido na sua cidade, ele ia para uma outra cidade, a única família que ele tinha para se refugiar era quem? A sua família na fé. Os cristãos daquela outra região deviam então abrigar aquele irmão de outra cidade, de outra terra que estava em fuga. Alguém que nunca haviam conhecido na vida. Isso parece muito estranho nos nossos dias, não é mesmo? Mas deixa eu contar uma história para você. Quando eu estava no seminário em Campinas, no meu terceiro ano, eu rompi o tendão, o ligamento do meu calcanhar,
E eu precisei muito ali de um suporte, de um apoio da minha família. Meus pais foram para lá então dar esse suporte e aí eles ficaram lá no seminário por uma semana, né? O seminário tem alguns quartos reservados exatamente para algumas situações assim de emergência, né? E meus pais ficaram por ali. Só que venceu o prazo ali, o período que eles poderiam ficar naquele quarto, e aí a secretaria me ligou, avisou, dizendo o seguinte: olha, seus pais vão precisar de sair. E aí tentei conversar ali com a secretaria, né, com as pessoas ali envolvidas nisso, dizendo: olha, meus pais precisam de um lugar para ficar porque eu estou precisando deles aqui, né? Eu estou aqui nessa situação, mal posso me locomover aqui, ainda preciso ir às aulas, enfim. Não teve jeito deles ficarem ali no seminário. E aí fomos correr atrás de alguma outra situação, alguma outra igreja que talvez poderia nos acolher. O fato é que o próprio Deus promoveu o encontro entre os meus pais e uma senhora de uma outra igreja. Essa senhora, ao encontrar com meus pais foram nessa igreja, bateram no portão ali, explicaram toda a situação, pedindo ali um local para eles ficarem, talvez uma sala de escola dominical, para eles pudessem apenas dormir. E aquela senhora disse o seguinte: não, vem no culto hoje à noite aqui, que com certeza o pastor vai liberar um espaço para vocês. E meus pais começaram a chorar no meio daquilo tudo, né, daquela situação, e aquela senhora disse o seguinte: olha, vem no culto hoje à noite, mas não se preocupem, vocês não vão ficar aqui na igreja, vocês vão ficar lá em casa. Meus queridos, é Deus que promove esses encontros. É Deus que faz com que isso aconteça, exatamente porque pessoas que têm uma vida de oração, pessoas que têm um fervor no seu espírito, pessoas exatamente que estão em comunhão diária com o Senhor Deus, o próprio Deus promove esses encontros, exatamente para que Ele seja glorificado. Não era porque eu estava precisando de ajuda ou a minha família, não. Eu entendo que é para a glória de Deus, meus queridos. Por isso que Deus nos chama a praticarmos a hospitalidade. A Bíblia nos mostra que existe uma família espiritual, que nós temos um parentesco com outras pessoas exatamente através de Cristo Jesus. Ou seja, exercer a hospitalidade, meus queridos, é vislumbrar a graça do Espírito Santo de Deus em ação nas nossas vidas. Eu gostaria de sugerir um exercício muito útil aqui para nós nessa manhã. Vamos percorrer essa lista aqui dos versículos 11 até o 13 e perguntar o seguinte: olha, Senhor, até que ponto isso faz parte da minha vida? Até que ponto isso me caracteriza? Será que realmente isso tem feito parte da minha vida? Faça isso e repita essa oração comigo. Senhor, cultive essas qualidades em mim. Faça-me diligente no serviço do Teu reino. Que o meu espírito seja fervoroso, exatamente para que o Teu Espírito Santo me faça arder pelo Senhor, arder para o Senhor. Eu quero servir ao Senhor, não a mim mesmo. E essa oração eu faço em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha feito essa oração comigo, meus queridos. Eu sou tão dependente quanto você. Tão dependente da ação do Espírito Santo de Deus na minha vida como você. Não sou melhor do que nenhum de vocês. E nós precisamos juntos caminhar para a honra e para a glória do nosso Deus. Mas em segundo lugar, meus queridos, como que o cristão deve então se relacionar com outras pessoas, até mesmo com os seus inimigos, com aqueles que os perseguem? Vejamos aqui os versículos 14 e 15 que nos dizem: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo está dizendo aqui, meus queridos, a cada um de nós acerca do discípulo de Jesus. O fiel discípulo de Jesus é alguém que abençoa. O seguidor de Jesus é aquele que se abstém de amaldiçoar e simplesmente abençoa o seu próximo. Nesses versículos aqui, ele nos dá 3 imperativos para que a gente venha se relacionar com o nosso próximo de maneira apropriada. O primeiro é talvez o mais surpreendente, porque ele diz: abençoai os que vos perseguem. Então, meus queridos, ele repete aqui, para o caso de repente a gente não ter prestado atenção ou não entendido de primeira, ele continua dizendo: abençoai e não amaldiçoeis. É claro que Paulo sabe da dificuldade de se colocar isso em prática. E é por isso que ele dá essa diretriz e repete, traz então a sua forma negativa, dizendo: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Quantas são as vezes, meus queridos, que nós ouvimos
palavras rudes que são proferidas contra nós. E o que fazemos então? Será que a melhor saída é dar o troco? Será que a melhor saída é responder na mesma moeda ou talvez até pior, é exercer a vingança, praticar a vingança, a retaliação? Mas como discípulos de Jesus, nós somos chamados, meus queridos, a abençoar. Nos versículos 9 e 10, Paulo diz aqui, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Meus queridos, isso tudo o apóstolo Paulo diz aqui para nós que deve ser feito com amor sem hipocrisia. Não deve ser um amor fingido, um amor que espera receber algo em troca, um amor com segundas ou terceiras intenções. Não é esse tipo de amor que o apóstolo Paulo fala, mas ele fala para nós aqui acerca de um amor sincero, um amor piedoso, um amor afetuoso, um amor abnegado. E como o amor não é um sentimento, o apóstolo Paulo nos traz aqui as seguintes orientações acerca de como colocar o amor em prática nas nossas vidas. Olha comigo o versículo 15, quando ele diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós precisamos, meus queridos, nos preocupar com o estado de espírito dos outros, do nosso próximo. O cristão não deve ser insensível ao estado do coração de outra pessoa. O apóstolo Paulo nos desafia a alegrar-se com os que se alegram e a chorar com os que choram. E aí eu te pergunto, será que é mais fácil se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram? Será que é mais fácil realmente se alegrar com os que se alegram? Nós estamos muitas vezes suscetíveis à inveja, meus queridos. Pense nas vezes que você foi chamado a se alegrar com as pessoas que alcançaram muitas vezes bênçãos que você ainda não alcançou ou que talvez nem vai alcançar nessa vida. Será que isso pesa no seu coração? Será que isso pesa na sua vida? Nós precisamos, meus queridos, ser tratados constantemente pelo Senhor Deus para que a sua alegria inunde o nosso coração, fazendo com que nos alegremos com os que se alegram, nos alegremos com as bênçãos que Deus tem trazido na vida de tantas pessoas e também que a compaixão do nosso Deus por nós resulte numa empatia de nossa parte para com o nosso próximo e assim venhamos também a chorar com os que choram. Essa precisa ser a realidade das nossas vidas, meus queridos. Finalizando aqui, Paulo nos ensina ainda acerca da atitude do cristão para consigo mesmo. Olha comigo o versículo 16 que diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O apóstolo Paulo aqui, meus queridos, ele dá mais algumas diretrizes para nós. Em primeiro lugar, ele nos orienta aqui a não darmos brecha para o favoritismo. O que isso significa? Nós devemos ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Nós devemos amar a todas as pessoas da mesma maneira. É claro que isso não significa que nós não podemos ter amigos mais próximos, pessoas dentro de um relacionamento com mais intimidade. Não, isso não significa isso. Mas nós precisamos ter o cuidado de não desprezar outras pessoas nos nossos relacionamentos. É por isso que ele continua ensinando que basicamente o discípulo de Cristo Jesus deve viver em humildade. Tudo isso porque o orgulho, a arrogância promovem a destruição das nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo diz em outras palavras aqui, olha, não pense muito acerca de si mesmo. Não pense que existem pessoas na igreja que são abaixo de você, que você é melhor do que outras pessoas. Não. Superestimar a nossa própria importância, meus queridos, é um sinal de que a humildade ensinada aqui no Evangelho está em falta na vida de uma pessoa. Nós precisamos nos atentar para isso. Quantas vezes eu já presenciei situações em que alguém joga um lixo na rua e no exato momento em que ela é abordada para pegar aquele lixo, para recolher aquele lixo, ela diz, não, existem pessoas que são pagas para fazer isso. Tudo isso porque ela não consegue recolher aquele lixo porque ela acredita que vai estar se rebaixando se ela fizer aquilo. E existem pessoas, meus queridos, que apenas usam as outras. Pessoas que enxergam o próximo apenas como algo que eles podem tirar proveito, enxergam as pessoas apenas do seu ponto de vista para atingir os seus objetivos, descartando-as assim que possível, sem qualquer consideração. Ou já enxergam o outro diretamente como sendo um obstáculo que deve ser removido de suas vidas.
E aquele sentimento famoso que nós conhecemos, o sentimento de superioridade, isso não deve fazer parte de nós. Não importa, meus queridos, o nosso grau de instrução, a nossa classe socioeconômica, a nossa raça, a nossa idade, o nosso sexo, não. Nós todos somos pecadores. O pecado nos nivela, mostrando a nossa dependência total do Senhor Deus. Todos os seres humanos são pecadores e, portanto, são convidados dia após dia a reconhecer que são falhos e reconhecer o perdão de Deus em Cristo Jesus. Busquemos, meus queridos, essa humildade de Cristo Jesus, que sendo Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, as Escrituras nos dizem que Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo Jesus fez isso por nós. O Espírito Santo do Senhor, meus queridos, nos fortaleça dia após dia nessa busca por uma vida de santificação, uma vida de confiança, uma vida de entrega ao Senhor Deus, uma vida de unidade, uma vida que busca realmente a direção, uma vida que busca seguir a vontade do Senhor Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra que nos edifica, muito obrigado porque o Santo Espírito do Senhor pode promover mudança nos nossos corações, nas nossas vidas, a partir do momento em que fomos instruídos pela Tua Santa Palavra. Deus, nos transforme, Pai. Nos transforme cada dia mais para que possamos, nesse processo de santificação, onde nós trabalhamos em prol disso, o Teu Espírito Santo também trabalha em nossas vidas, nos ajude a caminhar de acordo com a Tua vontade, Pai. Sem qualquer orgulho, sem qualquer pecado que nos entrave, Deus, mas nos ajude a nos arrependermos, nos ajude a todos os dias colocar as nossas vidas diante do Senhor, em atitude de arrependimento, em confissão de pecados. Pai querido, nós precisamos disso para viver em comunhão com nossos irmãos. Nos ajude, Pai, a colocar em prática o amor que nós vimos em Cristo Jesus sendo colocado em prática para que nós um dia fôssemos salvos, para que um dia os nossos pecados fossem perdoados e que abriu essa porta de nós termos agora um relacionamento contigo. Pai querido, muito obrigado por isso. Nós queremos ter esse amor, nós queremos viver esse amor e assim viver nossas vidas com humildade, reconhecendo a nossa dependência do Senhor, reconhecendo que não somos melhores do que ninguém, reconhecendo, meu Deus, que o Senhor está à nossa frente, que o Senhor nos abençoa nisso, reconhecendo que o Senhor quer nos abençoar a partir do momento em que vivemos na dependência do Senhor. Pai querido, nos leve debaixo dos Teus cuidados. Pai querido, continue guiando as nossas vidas. Se não for o Senhor em cada um de nós, o que nós vamos fazer, Deus? Como os apóstolos disseram, para onde nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida. Ó Deus, nesse dia em que nós comemoramos o dia da Escola Bíblica Dominical, Pai querido, que seja mais um dia em que nós vamos viver experimentando da Tua graça, nos ensinando, nos exortando, moldando o nosso caráter, nos fazendo pessoas melhores, para que assim venhamos a glorificar ao Senhor e também ser bênção na vida uns dos outros. Nos ajude nisso, Pai. Só o Senhor nas nossas vidas para realizar essa grande obra, Pai. Nós já Te agradecemos, nós já louvamos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Mas nós sabemos que precisamos de muito mais. Nós precisamos de uma transformação diária. Cada um de nós aqui precisa disso. Por isso, nos abençoe. Nos ajude nisso. Nos colocamos mais uma vez, Deus, na dependência do Senhor. E essa oração que Te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu quero dizer para vocês que hoje, às 15 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical para as nossas crianças. Portanto, coloque seu filho aí para participar desse momento de aprendizado da Palavra do Senhor Deus. Convide os amiguinhos, os coleguinhas também para fazer parte disso. E às 19 horas nós teremos o nosso culto aqui na sede, na Igreja Presbiteriana de Laranjeiras. Então, venha cultuar ao Senhor conosco. Se você ainda não pode, cultue ao Senhor Deus aí na sua casa junto com a gente. E vamos juntos glorificar o nosso maravilhoso e bom Deus. Um grande abraço a todos, que Deus te abençoe.